Vamos a mais um santo do dia. Hoje, dia 26 de novembro, a igreja comemora um grande santo, São Leonardo de Porto Maurício. Porto Maurício é o antigo nome da cidade onde hoje na Itália é Impéria, uma cidade chamada Impéria. Naquela época, no ano de 1676, o nome era Porto Maurício. Nasceu numa rica família, mas ficou órfão muito cedo, nosso querido Leonardo. E quando ele tinha poucos anos de idade, por volta de 8, 9 anos, foi mandado para Roma por seu pai, que tinha posses, bastante posses, para que ele pudesse estudar no reconhecido e famoso Colégio Jesuíta Romano. Pois lá ele terminou os estudos e ao final dos estudos percebeu que ele tinha um chamado, ele percebeu a sua vocação. Leonardo, que na verdade tinha sido batizado quando nasceu como Paulo Jerônimo, ao fazer os seus votos na congregação franciscana, no mosteiro de São Boaventura, adotou o nome de Frei Leonardo. Com apenas 24 anos, ele foi ordenado padre. E já logo após ser ordenado, ele percebeu que a grande missão dele era evangelizar. Mas evangelizar não em paróquias, mas ele sair realmente em missão. Tanto que o nosso querido santo de hoje, ele é o padroeiro dos padres que saem em missão. E assim ele saiu por toda a Itália, pregando e evangelizando, de cidade em cidade. E conforme foi passando o tempo, Leonardo foi adquirindo uma fama de santidade. As pessoas que o conheciam percebiam que ele tinha alguns dons, principalmente a eloquência ao falar. Diz que ninguém pregava sobre a paixão de Jesus como Leonardo. Quando as pessoas ficavam sabendo que Leonardo ia pregar sobre a paixão de Jesus, arrastava verdadeiras multidões, porque era maravilhoso de ver esse homem falar sobre a paixão, a eloquência, a unção que ele tinha ao fazer essas pregações. E nós temos um fato bastante interessante na vida desse santo, porque ele é considerado como o salvador do Coliseu. Você sabe, né? O Coliseu de Roma, aquela grande construção que na época do Império Romano foi utilizado de uma forma muito triste. Foi palco de lutas de gladiadores, mas principalmente era um local onde os cristãos eram martirizados, eram soltadas feras sobre eles. Então, Leonardo, percebendo esse lugar como um lugar santo, onde tanto sangue de mártires, de santos cristãos foi derramado, resolveu fazer uma via sacra. E olha, a coisa deu tão certo, ele também era tão eloquente, como eu já disse, ao fazer as suas pregações, principalmente da paixão de Jesus e consequentemente da via sacra, que a partir daí virou uma tradição e até hoje, na Sexta-feira Santa, o Papa faz uma via sacra no Coliseu. Olha que legal. Ele é considerado como o salvador do Coliseu, porque naquela época as pessoas já estavam começando a desmontar o Coliseu, utilizar as suas pedras para construir outros prédios, e assim iria se perder aquela obra. E Leonardo, percebendo que aquilo era um lugar sagrado, principalmente devido à quantidade de sangue de mártires derramado naquele local, ele teve essa ideia e de fato a coisa pegou, não é verdade? Ele também foi mandado para a ilha de Córcega em uma certa ocasião pelo Papa mesmo da época, para que ele pudesse resolver uma situação de briga que existia entre irmãos. Eles estava gerando uma divisão dentro da própria igreja. E Leonardo também conseguiu pacificar e realizar um acordo e selar uma paz entre os que estavam querendo entrar até em guerra. Santo Afonso Maria de Ligório, que viveu na mesma época de São Leonardo, chegou a dizer que ele era o maior pregador em missão que ele já havia visto em todo aquele mundo, o mundo conhecido da Europa daquela época, é claro. Mas olha só, um outro grande santo também falando coisas maravilhosas desse querido nosso santo de hoje, o Leonardo. Leonardo também foi muito conhecido
por defender com muita força o dogma da Imaculada Conceição. Muito antes desse dogma ser promulgado ou mesmo discutido pela igreja, ele já fazia pregações sobre esse tema naquela época. E depois de uma vida de muita pregação, muita missão, muita peregrinação, nosso querido santo Leonardo morreu no ano de 1751, já com uma fama e com uma aura de santidade muito grande, ao ponto de o próprio Papa daquela época fazer questão de ir participar do seu velório e se ajoelhar diante do seu caixão. Assim, Leonardo recebeu muitos títulos com o passar do tempo por vários papas que foram passando pela igreja, como o Salvador do Coliseu, como o pregador da Paixão de Cristo, como o defensor da Imaculada Conceição e também como padroeiro de todos os sacerdotes que se entregam às missões. Assim, nós temos mais uma história de um grande homem de Deus que escutou o chamado que Deus tinha para ele, se deixou ser guiado pelo Espírito Santo, transformou o mundo por onde ele passou. São Leonardo de Porto Maurício, ou São Leonardo de Impéria, como é conhecido, rogai por nós. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos aqui do canal do YouTube nosso, da Desterro FM. Até amanhã com mais um Santo do Dia! Santo do Dia, uma produção Desterro FM.